Caracas, gente. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Bom dia. Esse é o programa O Ovo e a Galinha 004. E hoje eu trago uma questão, vira também uma pergunta, mas é por enquanto uma frase, para provocar. A consciência da ignorância. O Sócrates, ele foi assassinado, suicidado. Na Grécia, não sei se foi Atenas, acho que sim. Ele foi condenado a tomar cicuta, a morrer, se envenenando. Pelo menos essa dignidade, né? Ele conseguiu morrer entre os seus admiradores, entre os seus amigos. Tomou o veneno e morreu em paz. Em paz porque, assim, ele ficou em paz consigo mesmo, porque ele não renegou as suas ideias. Ele duvidava muito das autoridades religiosas da Grécia. Não que ele se julgasse ateu, não. Até pelo contrário. Ele disse, não, foi lá o Deus lá do templo de Delfos que me disse para questionar. Que talvez a interpretação que se faça dos deuses esteja errada. E por isso ele foi condenado. Ele foi acusado de tentar destruir a religião e estar subvertendo a juventude. Bem, ele disse uma frase, quando perguntaram se ele era o mais sábio da Grécia, ele disse, ou teria dito, mas é bem possível que tenha dito mesmo. Ele já estava decidido a enfrentar a questão. Ele disse, só sei que nada sei. Sabendo muito. Mas ele se colocou numa posição de ignorante. Porque, na verdade, ele estava também convicto disso. Da ignorância de todos e todas diante das coisas. E aí vem a pergunta. O que vem antes, a ignorância ou o conhecimento? Claro que é a ignorância. E por mais que você saiba, você continua não sabendo tudo, não compreendendo tudo. A questão está em ter consciência disso. Tem gente, como aqueles sábios que estavam julgando Sócrates, sábios, né? Eles achavam que sabiam tudo. Portanto, não cabia questionar a sabedoria daquelas autoridades tão conhecedoras das coisas a ponto de condenar Sócrates à morte. Para eles não cabia questionar. Sim, cabe. As autoridades da Grécia
perguntarem Sócrates sobre as razões dele estar questionando a interpretação, a dúvida que Sócrates levantava. Cabe eles questionarem: Sócrates, por que tu está questionando assim a nossa religião, a nossa maneira de interpretar a religião? E cabe Sócrates ter argumentos, argumentar. Sim, é justo. Sócrates tem que argumentar. Só que as autoridades também têm que argumentar com razão, não com autoridade. Somente com autoridade. Mas mostrar as bases de suas interpretações. Todos têm que mostrar as bases de suas interpretações para serem julgados. Todos. Não é possível uma pessoa dizer que ela não pode ser questionada porque ela tem uma autoridade vinda de uma divindade. Se ela não tiver bases bases racionais para mostrar isso. É porque eu ouvi a divindade falar isso. Ouviu quando? Onde? Como? Mostra. Ela pega lá um livro, digamos. Estou falando bem para os cristãos. Porque está escrito aqui. Ele disse: tá, e como é que se interpreta isso? O argumento dos fundamentalistas não se interpreta. Eu sei que é assim e pronto. Está escrito assim e pronto. Mas aí o questionador, o Sócrates, diz: o que está escrito não pode ser interpretado. Isso não pode ser interpretado desse outro jeito ou desse outro. Sim, porque tudo, a palavra tem que ser interpretada. Ela não é por si só. Ela pode estar querendo dizer uma outra coisa. Não é comum isso se eu digo assim: esta pessoa mora no meu coração. Não tem espaço. Se a palavra de um Deus lá numa outra ocasião foi dita, e significa que a mesma coisa, assim, literalmente, isso cabe para todas as situações, todos, sempre, e foi exatamente o que ela quis dizer. É assim. Ou a própria divindade quer guiar para uma outra descoberta. A própria autoridade, a própria divindade quer guiar para mais adiante. Ela não pode estar dizendo para procurar em outro lugar mais adiante. Então Sócrates tinha consciência da ignorância de todos os seres humanos, e que exatamente essa ignorância ela produz conhecimento. Exatamente a consciência da ignorância produz conhecimento. E quanto mais conhecimento se tem, mais se fica consciente da ignorância, de que muitas coisas não estão ao nosso alcance e talvez nunca estejam, talvez se passe a vida procurando sem nunca chegar lá.
Então a ignorância vem antes do conhecimento. E o conhecimento leva ao conhecimento de mais ignorâncias. Não é super interessante isso? Não existe conhecimento absoluto. Que sempre existe ignorância que produz busca de conhecimento. Não existe conhecimento total, nem com argumento religioso. Isso Sócrates dizia. De que a própria divindade o mandou questionar. Manda questionar. E isso autoridades que querem se impor sobre a sociedade e dizer que elas são as únicas, os únicos vasos de conhecimento. A ditadura é inimiga do conhecimento. Um bom dia.